Boa noite a todos. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade no nosso devocional, lembrando que estamos tomando como base, né, o livro do Sandort. O nome do livro é Obediência à Visão Celestial, tá bom? E semana passada nós estávamos no capítulo 7. O título é O que deu errado. E ele vai falar, né, dos problemas, das dificuldades que não só os obreiros, né, os servos do Senhor, mas todo crente em Cristo Jesus, ele passa por problemas. Eu estava justamente falando semana passada que o Senhor Jesus não enganou ninguém, né? Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Diferente, né, de algumas igrejas que ensinam até pare de sofrer. Não existe. Né? Enquanto tivermos nesse mundo, nessa carne, nós vamos estar sujeitos, né, ao sofrimento, aos problemas, às dificuldades, tá bom? Mas isso faz parte da vida do crente. Só que muitas pessoas às vezes não entendem isso, né? E muitos querem somente a parte boa, né? Ou seja, a bênção. Mas não esquece que antes da bênção vem a batalha, né? Então, nós estamos nesse mundo como soldados, né? Guerreando, batalhando, lutando até pela nossa fé, tá bom? Vamos iniciar hoje o capítulo 8, né? O título é Socorro, estou no vale. E o autor aqui ele vai tratar de como você deve se comportar, né? Quando você estiver no vale, ou seja, passando por problemas, enfrentando dificuldades na sua vida pessoal, na sua vida profissional e até no ministério, tá bom? Só que antes dele falar sobre a questão de como nós devemos nos comportar, ele vai falar aqui, né, no início do capítulo 8, sobre o que nós não devemos fazer no vale. Ele vai citar três coisas. A primeira é desistir. Tem muitas pessoas que têm a facilidade, né? Começam fazendo alguma coisa, começam a se envolver em alguns trabalhos até da igreja e tudo, e quando vem as dificuldades, as provações, as tribulações, a primeira coisa que pensa é desistir, tá bom? Então, o conselho que ele dá aqui, né, do que não devemos fazer no vale, é desistir, principalmente diante das dificuldades. Muito pelo contrário, né? Nós devemos persistir. Tem muitas pessoas que às vezes estão atarefadas, né, com a sua vida profissional, alguns até em relação à faculdade, e ainda tem um trabalho na igreja, e aí a pessoa começa a sentir o peso, né, dessas coisas, o cansaço, e aí ela começa a pensar, poxa, eu estou muito sobrecarregado, eu tenho que deixar alguma coisa. E o que é interessante é que na maioria das vezes, né, eu conheço pessoas que optam em desistir do trabalho para o Senhor. Eles nem cogitam sequer, né? Não, eu vou deixar o meu emprego. Não, eu vou deixar a minha faculdade. Não, eu vou deixar o serviço do Senhor. Infelizmente, acontece muito isso. Então, o autor aqui até nos alerta, né, a não desistir. Independente dos problemas que estivermos passando ou que viermos a passar, não desistir. O autor dos Hebreus, eu vou ler até esse texto com vocês, Hebreus capítulo 10, o versículo 35. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará.
Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder é voltar atrás, né? É desistir. Nele não se compraz a minha alma, ou seja, nele eu não vou ter prazer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que voltam atrás, dos que desistem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, olha só, isso aqui é um ótimo versículo, né? Para a gente ter em mente e principalmente guardado no nosso coração quando vier aquele sentimento ou aquele pensamento de desistir. Lembra, se você é um crente em Cristo Jesus, eu friso muito bem isso, sabe? Você não é para você desistir, muito pelo contrário. O autor dos Hebreus ele espera a gente perseverar, ou seja, persistir, desistir nunca, né? O segundo conselho que ele dá aqui é o cuidado que devemos ter diante da tentação em relação às ofertas, né, que vierem a surgir. No sentido de que talvez alguém possa estar enfrentando um problema no ministério, sem ter muito apoio da igreja, dos irmãos e tudo, e aí do nada surge, né, uma oferta entre aspas, tá bom? Uma oferta de um trabalho melhor e quem sabe até com um ganho financeiro, uma vantagem, alguma coisa assim. Cuidado, cuidado com esse tipo de ofertas, sabe? Nós devemos, irmãos, ter convicção do nosso chamado, sabe? Isso é muito importante e o autor, ele vai tratar mais na frente, eu vou falar um pouquinho mais na frente disso, mas nós devemos ter convicção do nosso chamado. Eu já estou aqui trabalhando aqui em São Gonçalo do Amarante, né, no estado do Ceará, já há 3 anos e 3 meses. Deixei tudo lá em Manaus, né, minha família, meus amigos, a igreja, e estou trabalhando para o Senhor aqui e confesso para vocês, né, com lutas, com dificuldade, mas eu estou bem, eu estou feliz. E por incrível que pareça, essa semana, no início dessa semana, eu recebi uma mensagem de uma irmã lá do interior do Amazonas, né, me fazendo um convite, né, para pastorear uma igreja lá no interior do Amazonas. Irmãos, eu não cheguei nem a cogitar, sabe? Nós temos que ter convicção do nosso chamado. Foi Deus que me chamou para trabalhar aqui, sabe? E é Ele que vai dizer o tempo certo, né, de se o trabalho, se eu já concluí a obra que Ele tem para mim aqui ou não. Aí tem que esperar no Senhor, sabe? Não se precipitar, não. Lembra, nós temos um Senhor, né? É o Senhor Jesus, Ele é o dono da obra. E devemos sempre, irmãos, colocar essas ofertas, entre aspas, diante do Senhor, porque muitas das vezes essas ofertas, elas surgem para te tirar do propósito de Deus, lembra? Para te tirar da visão, né, que Deus te deu. E principalmente, queridos, você que está estudando, né, para servir o Senhor melhor, principalmente entre as crianças, eu não quero te desanimar. Isso é por experiência própria, sabe? É um trabalho que não traz holofote, não espere receber tapinhas nas costas, né? Oh, muito bem, você está desenvolvendo um bom trabalho, um bom ministério com as crianças. Não espere isso, né? Lembra, talvez você pode pensar assim, poxa, ninguém está vendo o meu trabalho, mas lembre que Deus está vendo o seu trabalho. Então, faça o melhor, tá bom? Para o Senhor. E continue se dedicando nos teus estudos, no teu preparo para servir ao Senhor melhor, principalmente entre as crianças, irmãos. É um ministério muito carente em todo lugar, né?
Em quase todas as igrejas que você for, você vai encontrar sempre alguém trabalhando com jovens, com adultos, com senhor, com senhoras, mas poucos trabalhando com crianças, né? E às vezes os que estão trabalhando com crianças estão lá, talvez sem muita instrução, sem muita orientação. Então aproveite essa oportunidade, né, que está sendo dada para você através até desse curso da PEC, né, com a missionária Elisângela, tá bom? Aprende e te esforça e certamente Deus vai te usar muito na obra dele, principalmente entre as crianças, tá bom? Então cuidado com as ofertas, né? Às vezes eu lembro de muitos anos atrás, né? Alguém me convidando para trabalhar com jovens, eu falei não. E na época, né, a minha esposa, estava com minha esposa, né, só para abrir um parênteses aqui, né, eu falei estava com minha esposa porque hoje eu sou viúvo, né, minha esposa está com o Senhor já há 11 anos, tá bom? Então, quando você ouvir falar que eu estava com minha esposa, não porque eu deixei ela, não, tá? Misericórdia, por favor, não pense isso, é porque ela partiu e já está com o Senhor, tá bom? Então, na época, eu recebi até um convite, né, para trabalhar com os jovens e tudo, eu rejeitei, não, as crianças precisam de um referencial masculino, as crianças precisam de um pastor também, né? Então, surge, irmãos, sabe, ofertas, às vezes para tirar do propósito até que Deus traçou para ti, tá bom? O terceiro conselho que ele dá aqui é, é você, diante do vale, permanecer ah, até pior do que estava, né? Deprimido, ele vai dizer aqui desencorajado, amargurado. Não, lembra, se Deus permitiu você passar por um vale, por um problema, por uma situação, Deus tem um propósito nisso. Ele quer trabalhar tua vida, ele quer tratar sua vida. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, Deus, no propósito dele, né, em permitir que às vezes a gente passe por provações, por tribulações, por problemas, Deus quer, primeiro, mudar a minha vida, a tua vida. Deus quer moldar a minha vida, a tua vida. E às vezes ele usa determinadas situações, até permitindo, né, que a gente passe, porque ele quer fazer essas duas coisas: nos mudar, ou seja, transformar as nossas vidas. Lembra que o propósito dele é nos fazer parecido com o Senhor Jesus. E também é moldar a nossa vida, a sua vontade, a sua palavra, o seu propósito, tá bom? Então, lembra disso, tá bom? Diante do vale, se você continua ainda amargurado, entristecido, esmorecido, olha, alguma coisa tá errado. Nós temos que passar, sair desse vale, né? Sempre com a fé inabalável, né? Sempre com mais fervor, com amor pelo Senhor e pela sua obra, tá bom? Bom, nós vamos agora falar aqui, né? Ele vai falar aqui de como deve ser o nosso comportamento, né? Diante do vale, tá bom? A primeira coisa que ele fala aqui é lembrar do chamado de Deus, tá bom? Se você é um salvo por Cristo Jesus, você tem um chamado de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, Deus nos salvou, não foi para a gente ficar sentado nos bancos das nossas igrejas, de braços cruzados, assistindo o culto, termina o culto, você sai, vai para cá. Não, Deus nos salvou e nos chamou
para servi-lo, para trabalhar na sua obra. E ele tem um trabalho específico para cada um de nós, tá bom? Então, todos nós temos um chamado, né? Lógico, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser missionários, nem todos vão ser evangelistas, mas a obra do Senhor é diversa, né? Tem diversas coisas que nós podemos fazer para o Senhor. E uma delas é trabalhar com as crianças, evangelizar as crianças, né? Então, lembra, né? Deus te chamou, então se sinta até um privilegiado, né? Primeiro ele te salvou, você estava perdido nos teus delitos e pecados, você estava vivendo no império das trevas, mas ele te tirou de lá, te transportou para a luz do Filho do seu amor, te salvou, te perdoou e, e como se isso não bastasse, ele ainda te chamou para trabalhar para ele. Então você é um privilegiado, né? Uma privilegiada. Então, lembra disso, né? No vale. Não desista. Tenha sempre em mente, não. Deus me chamou e eu vou perseverar no chamado de Deus para minha vida, tá bom? A segunda coisa que ele vai falar aqui, está até na página 65, a primeira ele diz, né? Ou seja, tenha convicção do teu chamado, que Deus te chamou, não desista, tá bom? E aqui ele vai, a segunda coisa é reflita no caráter de Deus, né? Caráter de Deus, ou seja, quem Deus é. E ele vai dizer aqui uma, duas, três coisas, né? Você precisa ver que Deus ele é soberano, ou seja, Deus, irmãos, está assentado no alto e sublime trono, né? Como diz Isaías, acima de todo principado, potestade, poder. Então, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a sua vida. Lembra, a minha vida, a tua vida está nas mãos do Senhor. Então, ele é soberano. Aí ele vai dizer aqui que Deus ele é sábio. Deus é sábio. E se a nossa vida, irmãos, está nas mãos do Senhor, certamente Ele vai usar a sua soberania, a sua sabedoria, sempre para nos conduzir de acordo com o propósito dele nas nossas vidas. O que acontece às vezes é que a gente não entende isso e às vezes até por determinadas situações a gente tenta até fugir do propósito de Deus para a nossa vida, tá? E a terceira coisa que ele vai falar aqui é que ele é o nosso amoroso Pai Celestial. Lembra? Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai. Nós não somos bastardos, né? Temos um Pai celestial, um Pai que nos ama e que cuida de cada um dos seus filhos, tá bom? Então, a terceira coisa que ele vai falar aqui é confie nas promessas de Deus. Irmãos, é por isso que nós devemos ter em mente, né, e no nosso coração sempre cheio da palavra do Senhor, das promessas do Senhor para nossas vidas. Porque justamente nesses momentos em dificuldade, que vem sentimento, pensamento de desistir e achar que às vezes que Deus nos abandonou e que tudo que está acontecendo Deus perdeu o controle. Não, jamais. Deus nunca vai perder o controle. Nunca. Ele sempre está no controle, no comando. E essas promessas, irmãos, fazem diferença nas nossas vidas. Quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus e começamos a ler e até a rever algumas promessas da sua palavra para a nossa vida, irmãos, isso nos anima, isso nos fortalece, né? E nos ajuda a perseverar firme no chamado do Senhor e na visão que Ele deu para nós, até falando especificamente em relação às crianças.
tá bom? Então, confie nas promessas de Deus. Ele vai dizer aqui no livro, citando até o Timóteo, né? 2 Timóteo 1,7, ele vai dizer assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha aí, né? Mais uma vez, né? E frisando bastante essa questão do desistir. Desistir não é para crente, irmãos. Não é para crente. Nós temos que perseverar. E essa é uma promessa, né? Que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, vamos nos apossar das promessas de Deus. Lembra, né? Todas as vezes que você estiver, talvez, se sentindo só, achando que ninguém liga para você, ninguém está olhando o teu trabalho. Não, tem uma promessa maravilhosa. Eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E último versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só que promessa maravilhosa para mim e para ti, né? 3 coisas aqui: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, irmãos, vai haver um dia, irmãos, em que nós vamos estar diante do Senhor para recebermos o galardão. O que é o galardão? É recompensa, né? Recompensa pelo nosso trabalho para o Senhor nesse mundo. E todo trabalho que você fizer, principalmente entre as crianças, entre os pequeninos, não vai ser em vão. Não vai ser em vão. E eu quero destacar 3 coisas nesse versículo. Ou seja, firmes, né? Ou seja, firmes na fé, ou inabalável, forte na graça e sempre abundantes na obra do Senhor, frutíferos na obra do Senhor. Então tenha em mente essas 3 coisas, né? Firme na fé, forte na graça e frutífero na obra do Senhor. Independente das dificuldades, das situações, lembra, o Senhor Jesus prometeu, né? Eis que estarei convosco todos os dias. E quem prometeu, irmãos, foi o Senhor Jesus. E Ele sempre cumpre as suas promessas. Então, quando chegar aqueles dias em que você está angustiado, entristecido, talvez até decepcionado, lembra, é nesses momentos que o Senhor está contigo. E Ele está todos os dias, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos bons, nos momentos ruins, em cada momento da sua vida, da nossa vida. O Senhor está comigo, está contigo, porque Ele prometeu. E lembra, o Senhor é fiel nas suas promessas. Nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e que vocês meditem nesse devocional, tá bom?
Eu peço perdão de vocês, né? No primeiro devocional, eu não orei no final. Irmãos, é a primeira vez que eu estou gravando vídeos, né? Então eu peço um pouco perdão de vocês e paciência, tá bom? Eu estou aprendendo também, tá? Mas nós vamos encerrar esse devocional de hoje. Uma oração, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Até de através desse vídeo, Senhor Deus, compartilhar um pouco da tua palavra, Senhor Deus, com esses amados irmãos e irmãs que estão estudando e dedicando suas vidas, Senhor Deus, para aprender até como trabalhar melhor, Senhor Deus, com os pequeninos. As crianças, Senhor Deus, que são tão desprezadas, Senhor Deus, em algumas igrejas, mas são tão preciosas para o Senhor, ao ponto de teu Filho Jesus Cristo dizer: assim, pois, não é da vontade que pereça, que se perca um só destes pequeninos. Ó Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor valoriza as crianças, porque elas têm uma alma, Senhor Deus, e essa alma que elas têm precisa ser resgatada, Senhor Deus, do pecado. Ó Deus, que o Senhor possa usar esses homens, essas mulheres que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem salvado, e ajuda-os a enxergar o Senhor no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do vale, da tribulação, dos problemas, das dificuldades. E o Senhor possa até se revelar para eles através da tua palavra, das tuas promessas, trazendo à mente o coração, Senhor Deus, as promessas benditas do Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade para conosco. Eu te agradeço e peço que o Senhor continue abençoando esses alunos e a missionária Elisângela e o trabalho, Senhor Deus, dela na PEC em Recife. E também abençoa a PEC, Senhor Deus, em todo o Brasil. No nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Obrigado.